Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 11 de abril, quarta-feira, e o ano é 2012. Agora o número é 2262. Ele tem 4 páginas, 44 elogios e 21 máximos. Eu destaco aí o processo do detalhismo, que tem 15 máximos para a pessoa pensar. O tema é Paragraf. A especialidade é extrafisicologia. A paragraf é o ato impensado, indiscreto ou desastrado, representando inabilidade extrafísica da consciência ou da consim projetada. Então aqui entra tudo, mas do ponto de vista extrafísico, tá certo? Agora, nós temos a autopensenização enrijecida em posicionamentos equivocados. A intoxicação reiterada da própria psicosfera, as gafes históricas, as gafes institucionais, a evitação das gafes culturais. O fato de quem evitar as gafes na vigília física ordinária evita também as paragafes. O erro de cálculo, o ato falhado, o desvio de rumo, as omissões deficitárias, as dislexias. O paraconstrangimento, as manifestações extrafísicas inadequadas, a ausência de para-educação pessoal, a falta da autovivência do estado vibracional profilático, as paravivências majoritárias na baratosfera, a falta de traquejo parasocial, a ausência da para-elegância, a para-etologia equivocada, a ação extrafísica inadequada ao paracontexto, a inobservância das regras da paraconvivência, o ato da consim projetada relutar em voltar para o corpo físico, o caradulismo extrafísico, a parasituação embaraçosa, o para-impacto negativo causado nas para-testemunhas, a imaturidade consciencial denunciada, a jejunice parapsíquica óbvia. Agora, na argumentologia, tem a taxologia com 7 condições gafentas a serem evitadas pela consim projetada do corpo humano. Eu quero falar para vocês que a palavra gafenta é dicionarizada, tá? Não fui eu que criei, não. Agora, na reiniciologia dos 15 itens, nós temos absurdo cosmoético, autoconstrangimento cosmoético mínimo, equívoco, megatolice indefensável e pesquisa do erro. Frase enfática. O ato impensado, indiscreto ou desastrado, representando inabilidade extrafísica da consciência ou da consim projetada, deve, racionalmente, ser analisado por todos os projetores lúcidos. Você, se projetor ou projetor autoconsciente, já cometeu alguma paragafe? De qual teor? Agora, na mega análise aqui com o João Paulo, nós temos 20 itens. Para vexame, para lapso, para constrangimento, para educação, desatenção, equívoco, autoengano, inconveniência, falha, erro, imaturidade, jejunice, ignorância, extrafisicologia, paraetologia, parapatologia, cosmoeticologia, holomaturologia, autodiscernimentologia e autocogniciologia. Agora, o verbete aqui do dicionário é a ectoplastologia. O argumento é auto-para-perceptivológico. Nós chamamos a atenção para a pessoa dar uma olhadela, para ver os processos da lignina e as coisas que acontecem com a ectoplasmia. Agora, questionamento. Passei 29 anos achando que minha síndrome do pânico era consequência de um assalto seguido de estupro que sofri aos 26 anos. Fui criada por pais ateus e aos 40 anos fui apresentada ao kardecismo e fez um trabalho de desassédio importante, mas
que me confundia muito por conta da religiosidade. Faz 4 anos que saí do kardecismo. Conheci a imersão progestoterápica com a equipe do professor Nário Takimoto em Saquarema. Tenho estudado os verbetes e procurado acompanhar diariamente, mas ainda preciso de tratamento. O que devo fazer além de estudar? O melhor é você ter mais contato com a consciência terapia. Isso aí pode te ajudar. Outra coisa é ela ler alguma coisa para ver se aumenta a cosmovisão. Um livrinho que você pode ler chama Nossa Evolução. Pode te ajudar nesse assunto, se você ainda não leu. Agora, tenho muita dificuldade em falar não para as pessoas. Mesmo quando estou na minha razão, prefiro um sim para equilibrar a harmonia do que um não, onde poderá gerar intrigas. Como resolver isso? Olha, eu acho que você tem que tomar vergonha na cara e assumir o ônus do não. Isso falta maturidade para você. A gente tem que dizer não para as pessoas, senão você se acumplicia. Isso é errado, não é o correto, não. A gente não pode estar falando sim para o mundo inteiro, isso está errado. A maioria da sociedade é patológica. Se eu falar assim, está sendo patológico. De que modo posso discernir a utilização do não dentro dos princípios cosmoéticos assistenciais? Como posso desenvolver o uso inteligente do não? A primeira coisa é essa: se você viu que a coisa está errada, não participe, porque senão você compassa, está entrando na máfia. É isso aí é a base de tudo, é só ver. Outra coisa, na dúvida, se abstenha, deu contra, não participe, na dúvida. Isso também é importantíssimo. Gente, eu quero mostrar para vocês que tem aqui o desenvolvendo sua clarividência. Isso aí são os estudos do livro do nosso grande chefe, que é uma cabeça, esse homem, que é o Rodrigo Medeiros, o livro é baseado no Clarividência, o livro que ele publicou. É bom vocês verem o livro, que é fora de série. Agora, o curso é muito bom. A turma está confundindo isso aqui com o acoplamentário e também os outros cursos que nós damos aqui, inclusive as dinâmicas. Não, esse aqui é diferente. Tem uma série de técnicas do Rodrigo. Vale a pena ir ver. Técnica de processo parapsíquico. Eu acho que o povo ainda não está entendendo o que é isso. E outra coisa, ele é uma cabeça. O Rodrigo é fora de série. Preciso de vocês verem isso. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que eu já há muito tempo estava usando na enciclopédia, para dar uma redundância intencional, para chamar a atenção, o processo de TENEPS pessoal, ou processo de auto-TENEPS. Auto-FIEX a gente já faz, porque oficina essa física pessoal, etc. Mas agora a TENEPS não fica bem. Então eu tirei tudo isso, tirei o pessoal, tirei o auto, tudo que diz respeito a TENEPS. Porque TENEPS já é, TENEPS é tarefa energética pessoal. Agora, a gente pode pôr o diário e para o resto da vida. Isso pode pôr. Então, eu estou só dizendo para vocês que eu andei tirando. Você já fica sabendo, e você também, que são as minhas especialistas do assunto. Agora, outra coisa, o tal filme que eu falei que eu ia trazer, eu não sei o que eu vou fazer com esse filme. Está aqui, ó, O Inocente de Visconti. É o Innocente, tá certo? Agora, é a Laura Antonelli e o Giancarlo. O Giancarlo é um senhor ator. E ele é uma panca. Esse tem cara de galã mesmo. O bigodinho, a coisa, ele é impressionante, o Giancarlo Giannini. Agora, o filme, tem que lembrar o seguinte, eu não recomendo esse filme a todo mundo, não. O fim dele, sabe, que é romântico. Não, isso é que chama suspense. O Lopes não dá isso, ele ia começar a rir aí das coisas que eu falo. Isso aí é a técnica de ansiedade. Mas veja, tem que ver o filme do início até o fim, senão não adianta. Agora, para estudo, principalmente dos processos sociais, sociológicos, problema, por exemplo, romântico, psicossomático e principalmente o psicossomatológico, do psicossoma, questões de emoção, etc., vale a pena. E outra coisa, os atores são fora de série. Agora, só para ver o cenário vale a pena. Quem devia de ver esse filme é a Laura. A Laura, o Jarbas, tinha que ver.
Agora, eu dou esse filme para quem? Para o Cine Pipoca do Pedro. Quem é? Que é o Cine Pedro. Que o Pedro agora é gerente do Cine Pipoca. Você acha que ele vai chegar? Vocês me falam, então, ó, o filme está aqui, tá certo? Eu estou cumprindo a minha tarefa que eu prometi, né? Eu sou um cara legal nessa história, às vezes, tá certo? Valdo, eu vi na internet, aí tá mais de 100 reais esse filme. Esse filme? Mesmo? Bora. Na internet, agora pode ser que em outros lugares. Eu nem sei. Preciso saber se foi a Flávia que me deu, porque ela arranjou um monte de livro e ela desapareceu, não apareceu de novo. Preciso falar com ela para ver se foi ela. Agora aqui, qual foi a paragafe inesquecível mais marcante que o senhor já viu ao longo das suas retrovidas rememoradas desde o ano 1100? Olha, tem um monte delas. Agora, o melhor da história, as maiores que eu vi não eram minhas, foi de outras pessoas, então eu me sinto até bem. Mas agora, não me sinto bem falando sobre elas, então eu não vou dizer, né? Que o negócio é muito chato. Agora, existe muitas coisas nesse sentido. Onde as pessoas cometem mais gafe é na identificação das consciências. Porque, às vezes, ela está falando de uma pessoa que foi mãe dela. E está acabando com a pessoa. Porque isso tudo depende da apresentação, a forma. Você está entendendo? A parapsicosfera, o modo. E as pessoas, se elas ficarem precipitadas fora do corpo, elas erram mesmo. Outra coisa, quanto mais evoluída seja a Comunex, menos erro a pessoa não pode cometer. Porque o ambiente não permite. Agora, é lógico, o ambiente ajuda. Hein? Já chegou? Ah, está aqui. Escuta, está o firme aqui, bem firme. Esse que você vai passar e faz uma boa propaganda dele para a turma. Agora, ó, a Laura e o Jarbas, que dão curso de aristocracia lá, seria bom aparecer. E outra coisa, você precisa olhar esse filme, tá? É por causa de Portugal. Tá bom? Agora, é interessante, o filme, se a gente for pensar em matéria aqui, melodrama romântico, esse aí é um clássico. Isso aí não tem dúvida, ele é um clássico. Agora aqui, qual codigologia, página 13, segunda linha. Como suprimir a ignorância quanto aos códigos parasociais se há falta de traquejo parasocial? Olha, o problema todo é a pessoa, ela ir devagar e apalpar o ambiente. Ela olhar tudo que acontece. A primeira coisa fora do corpo que a pessoa tem que fazer para evitar as paragafes é exteriorizar a energia para ver o que acontece. Esse é um jeito. Eu, por exemplo, vocês sabem daquela gafe que eu sempre vivo falando que eu cometi, que o cara estava na minha frente, eu comecei a julgar a energia para ele modificar. Aí ele vira para mim assim, Valdo, não adianta fazer força, que eu não mudo, eu sou assim. Agora, o cara era de uma aparência horrível. E ele era daquele jeito e não queria mudar. Ele não tinha ainda rejuvenescimento. De qualquer maneira, ele estava errado. Né? Vocês estão entendendo, né? Eu queria, porque a condição dele estava precária. Ele piorava. Olha, eu preferia ver uma múmia andando do que o cara tão horroroso ou horrorível ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu julguei a energia para ver se era um Exu. O que era aquilo? Não, eu falei, não, eu sou assim mesmo. Agora, eu pedi desculpas para ele, falei assim, ó, você precisa de rejuvenescer, por que é que você não muda um pouco esse seu psicossoma? Porque eu já estava com consciência, já tinha passado para a segunda, entende? Segunda versão. Poderia detalhar melhor em sindomologia, página 14, a relação síndrome-depressiva com síndrome do pânico com as paragafes? O caso é o seguinte, todo mundo que tem depressão, às vezes pode chamar um assediador para perto, que a pessoa fica, tanto que tem muita depressão que leva até o suicídio, aquele negócio todo. Então, isso aí é um fato. Sendo assim, a pessoa às vezes fica descoincidente, e ela tem a síndrome do pânico, a coisa toda. E aí pode cometer tudo que vocês pensarem em matéria de bobagem, né? De erro, de equívoco,
fora as omissões. Então é isso que a gente quer dizer. Agora, que tem relação, tem. A paragafe, vamos lembrar, é um erro que a pessoa faz nas relações interdimensionais, quer dizer, entre uma dimensão e outra, dentro da situação que tem. Ultimamente estou muito ligado à sexualidade e à promiscuidade. Não consigo ter controle sobre o meu comportamento, nem afastar esses assediadores que possam se aproveitar da situação. O que posso fazer? Olha, arranje um seguro se você tiver filho, em favor de seus filhos. Vocês estão entendendo bem o conselho que eu estou dando para ele? Se ele está numa situação dessa, isso aqui é o caminho do abismo, carro sem freio. Então faz um seguro, se ele tem filho, pelo menos vai ajudar os filhos de alguma coisa, porque com ele, você vai falar o quê para uma pessoa dessa? Vocês querem que eu leia de novo o que ele está falando? Ultimamente estou muito ligado à sexualidade e à promiscuidade. Não consigo ter controle sobre o meu comportamento, nem afastar esses assediadores que possam aproveitar da situação. O que posso fazer? Primeira coisa, por que você não se interna? O que você está esperando? Arranja psiquiatra, psicólogo e vai passar uma temporada no spa desses de saúde para você melhorar. Isso aí é loucura, igual as outras. Agora, falar desse jeito aí, o que é? Ele está sendo sincero, a melhor coisa é isso. Então, você pode melhorar, desde que se interne, né? Para ter assistência. Enfatologia, página 12, quarta linha. Poderia explicar a paraetologia equivocada. Etologia é a ciência do comportamento. Paraetologia é a ciência do paracomportamento. Comportamento extrafísico. Agora, quando isso está equivocado, é que faz a paragafe. Então, por aí a gente vai entender. É uma pessoa, por exemplo, que vai confundir o amparador com o assediador. Já pensou bem como é que fica? No verbete do dicionário, Fisiologia, página 47, poderia nos detalhar mais a respeito da desintoxicação do sistema linfático. O problema todo aqui que nós estamos falando é o seguinte: é o efeito fisiológico positivo e surpreendente da desintoxicação, gerado pelo parafenômeno da ectoplasmia. Se nós começarmos a trabalhar com o problema do EV, a gente começa a tirar as energias gravitantes que estão em torno da gente. Isso equivale à limpeza do processo dos dois hemisférios cerebrais, que é o problema do arco voltaico crânio-chacral. Agora, uma coisa muito séria que acontece, que isso aí não é todo mundo que sente, porque muita gente sente, mas não guarda, não acusa e não vê que aquilo está acontecendo. Mas isso é um fato. É a pessoa que está aí e de uma hora para outra começa a ter transpiração, que isso é a parte linfática, junto, por exemplo, com a axila, vamos supor, a esquerda. Aquilo corre o suor. E o que é interessante, que às vezes é só aquela axila, a outra não. Por quê? Do ponto de vista linfático, ele disse azul, mas não é. A pessoa vai ver a diferença por aí. É uma só. Quando é assim, é porque tem amparador que está trabalhando com a pessoa para fazer a desintoxicação do sistema linfático. E isso é muito sério. Por isso que a gente fala, esse negócio de usar expirante, aquele negócio todo, isso aí não dá só câncer, não. Prejudica a pessoa em desenvolvimento parapsíquico, prejudica intoxicando o corpo. Tem uma opção de coisa que acontece. É justamente isso que eles fazem a desintoxicação. Então, esse trabalho equivale ao processo de usar esses negócios todos, que aparece a dona na televisão. Quer dizer, isso é um fato. Agora, isso então é o sistema linfático. A gente não pode esquecer nunca disso. Outra coisa, é bom a gente esclarecer. O sistema linfático é uma coisa muito interessante. Se uma pessoa, por exemplo, ela passa 2 dias sem ir ao troninho, ela geralmente vai mexer no sistema linfático e às vezes vai mostrar intoxicação. Seja depois que ela teve exoneração ou antes, se ela estiver um pouco intoxicada, etc., tal, ela vai coçar de baixo nas axilas. Essa coceira, esse prurido, mostra que ela está intoxicada devido ao cropostanol do gastrointestinal que está mexendo na linfa. Isso é um fato. É muita gente assim. Meu consultório sempre foi assim, eu perguntava para a pessoa, vem cá, você sente alguma coceira em algum lugar? Ela fala, estou sentindo assim. Aí eu ia direto, é batata, o processo. A pessoa às vezes estava com constipação.
Aquilo é um perigo. Às vezes não come nada que seja de fruta, de fibra, não faz exercício, e às vezes fica comendo só coisa que entope tudo, quer dizer, faz o congestionamento pior do que lá no São Paulo, aquele congestionamento do trânsito, de 196 quilômetros. Então aqui, você sabe que tem um negócio grande. Não chega a quilômetro, mas assim uns 9 metros, às vezes pode ficar intoxicado, é muita coisa. Dentro da pessoa. É mais ou menos por aí. Valdo, esse processo linfático, se podia esclarecer melhor? Que linfa tem a ver com água, aqui estava vendo no dicionário. Tem, mas que... a linfa é a parte que tem, o negócio o povo não entende bem o que é a linfa, mas é muito sério. Você não quer falar um pouco sobre o sistema linfático? Fala aí alguma coisa. Vamos dar uma geral aí na turma. O povo não... Você fala em linfa, eles perguntam, quem é? É uma mulher? O sistema linfático é um sistema, vamos dizer assim, complexo, que ele é composto basicamente por fazer a depuração do corpo de um modo geral. Então, normalmente nas terminações que tem entre o sistema arterial e o sistema venoso, onde há essa passagem, ali é onde começa o sistema linfático. Então, quando há sobra, excesso de líquido, muitas vezes uma célula que está antiga, está morta, alguma bactéria, alguma coisa assim, isso tudo é drenado para o sistema linfático, e que nele, inerente a ele, existem várias, vamos dizer assim, ramificações, onde existem agrupamentos de células do sistema linfático, que justamente cuidam do sistema de defesa do corpo. Então é feita toda uma drenagem dessas estruturas, dessas escórias, vamos chamar assim, para fazer essa depuração. E aquilo que pode ser reaproveitado, depois esse sistema linfático cai novamente numa veia principal do corpo para poder ser reaproveitado, por exemplo, a água, algum composto que possa ser ainda reaproveitado. Então, basicamente, isso tem uma íntima relação com o sistema vascular, né? O sistema vascular e o sistema de defesa, para manter a homeostase do corpo. Ele tem relação com aquilo que a gente chama dos emunctórios. Sob certo aspecto, em matéria de esgoto, é uma das coisas mais complexas que tem no cosmos. É o sistema linfático. Matéria de esgoto. Tá? E é por isso que o sistema de defesa está em íntima relação, porque justamente tem essas... É isso que eu estou dando, essas duas dicas que eu estou dando, a da coceira e do gotejamento do suor, dá ideia do que é isso. A pessoa vai começar a ver como é que é. Então, abra o olho toda vez que você tiver que estar coçando, principalmente perante o músculo peitoral aqui, ó, nessa área, aqui é que dá mais. É a hora que vai entrando a axila, aqui é que dá, quando a pessoa está intoxicada. Uma outra coisa, quanto mais intoxicada a pessoa, mais pode acontecer isso. Agora, pode chegar um ponto que ela fica intoxicada crônica, ela vai sentir coceira esquisita de tudo quanto é jeito. Então, é o prurido, né? É a cafubira, que o povo chama. Cuidado com a cafubira, tá certo? Isso não é sarna, não. Mas, às vezes, é pior do que sarna. Porque sarna só vê, vai lá, cura, etc., que pegou de um bicho, uma coisa qualquer. Mas aí a cafubira mesmo, propriamente dita de intoxicação, não é fácil. E lembrar que o Hipócrates, naquela classificação dos temperamentos, um deles era o linfático, que é a pessoa mais apática, que ele considerava, justamente por esse processo. A paradona. A ebetada, que se chama também. Interassistenciologia, página 47. O maior contato com o zooectoplasma, do mesmo modo que o fitoectoplasma, também predispõe a maior esterilização do ectoplasma? Sim. Só que o fitoectoplasma existe mais, né? E na natureza, por todo lado, tal, tem muito mais por todo lado. Por isso que a gente dá mais valor para ele, que é a lignina. Valdo, no verbete dicionário, você podia aprofundar a ectoplasmoterapia do adendo aqui? Ectoplasmoterapia. Ectoplasmoterapia. O caso aqui é o seguinte, eu participei dos casos de cura de câncer no nariz de um homem e a cirrose hepática debaixo do sol no meio do mato. E que assistida com a hepatopatia, no caso, era minha mãe. Ela levantou a mão e escorreu o líquido, assim, ela fez assim, ó, começou a sair líquido, e aquilo tinha perfume da mão dela. E eu sei a minha mãe como é que estava, nós viajamos os dois, eu levei ela a Goiás para fazer isso, não tinha nada, tudo debaixo do sol.
que elas estavam construindo ainda, Palmelo. Agora, o sensitivo principal da equipe, com os componentes de mão dada, inclusive eu estava no meio, ao ar livre, era o Jerônimo Candim, que é o Jerônimo Cangomide. Ele é um grande cara, esse cara, em Goiás. Era especialista em casos de parafenômeno terapêutico. Agora, lá junto conosco, tinha uma médium junto, que também ajudou. Essa médium até que foi que eu peguei na mão dela. Eu peguei na mão da minha mãe e dessa médium. Agora, o melhor da história, a médium era tão primitiva que ela não usava sandália nem sapato, ela andava de pé no chão o tempo todo. E outra coisa, lá não tinha jeito de você tomar banho. Então, tinha um negócio num galho, a gente enchia o balde d'água e caía a água em cima da gente, no meio do arvoredo. Tudo era fechado. Eles colocaram até uma coberta para ficar o banheiro, para ninguém ver que a pessoa estava pelada lá dentro. O negócio é muito primitivo. Isso foi no início que eles estavam desenvolvendo Palmelo. Entende? Foi aí que o Jerônimo Candim queria que eu deixasse tudo e vivesse lá com ele. Não, você vamos aqui que nós vamos fazer uma cidade maior com você, etc. Tal. Porque ele gostou demais do meu processo também, problema de energia. Ele foi discípulo do Eurico Bassanuffi em Sacramento. Sabe, foi estudante com ele e tal, tudo. Agora, era um cara de uma personalidade fortíssima. Nenhum assediador chegava perto dele, porque tinha medo dele. Ele era até muito simpático, um velho muito simpático, cabelo tudo branco. Mas o processo era a voz e o jeitão dele. Era muito primitivo. Sai daí, ó! Tudo assim, mas uma voz. Todo mundo tinha medo dele, na hora que chegava. Então, seu Jerônimo, todo mundo chamava seu Jerônimo. Sabe que o negócio não era fácil. Agora, o homem tinha uma potência em matéria de energia. E ectoplasmia. Funcionava mesmo. Muito bom. Naquela ocasião, ele queria fazer ainda uma escola, fazer hospital, que depois parece que andava fazendo tudo lá. Negócio grande. Mas estava começando. E eu peguei a minha mãe, porque ela estava desenganada já, estava com a cirrose lá, com o negócio, porque ela havia sentido muita coisa já de gastrointestinal, aquilo depois pegou o fígado. E ela tomava remédio a vida inteira. Tinha um tal remédio que era Atofan. Toda semana eu ia buscar o Atofan na farmácia lá, para levar para ela. Então, mas ela ainda viveu muito tempo depois disso. Consertou tudo. Ela melhorou na hora lá, com os negócios todos. Feito tudo debaixo do sol, porque foi feito de dia. Estava um sol danado. E a gente lá, com mão, um no outro, lá para segurar o negócio, para fazer uma corrente de energia. Val, Negócio sério. por que aqui? Em tese, você poderia ter feito isso nela. Por que você levou lá para o Jerônimo? Eu era um rapazinho, né? Estava começando a desenvolver. Quantos anos eu tinha? Foi lá que aconteceu o caso do homem que olhou para minha terra e falou, você é Vieira. Foi na viagem. Nós estávamos de trem. Isso foi em Pires do Rio. Que o homem viu no trem, no vagão do trem. Agora eu era rapazinho. Eu devia ter quantos? 15 anos, por aí. Mais ou menos isso. Agora, eu tinha confiança, já fazia desassédios, obsessão. E você que teve a ideia de lá? Mas no caso da minha mãe, é que a gente tinha confiança no negócio lá, por causa de Palmelo, porque eu já conhecia os negócios de Palmelo, por causa do espiritismo. Mas quem que teve a ideia de ir lá, você ou ela? Foi eu. Eu que falei com ela, e ela então topou a parada. E eu levei. Minha mãe foi eu e ela. Entende? Agora, valeu a pena, a viagem foi um sucesso. Ela veio renovada. Outra coisa, os médicos já tinham falado, não tem jeito de ser cirrose. Ela está condenada. A vovozinha, né? Condenada é a vovozinha, não é isso? E ela era minha mãe, não era minha avó, então. Então o negócio foi ele. Tá, você pode aproveitar aí no dicionário, também aprofundar mais nessa interassistenciologia? Se o parafenômeno da ectoplastia não apresenta evidente interassistencialidade, indica, sem dúvida, a heterossedialidade de alguma natureza. Portanto, alerta de perigo iminente para a pessoa não doadora de energias conscienciais, mas vítima de assediadores extrafísicos. A pessoa, homem ou mulher, que mantém contato mais permanente com a natureza, o fitoectoplasma, que é a lignina, apresenta maior predisposição para a esterilização do ectoplasma. Então, essas geralmente evitam o processo de assédio. Entende?
porque ela tem contato com as coisas, aquilo começa a movimentar, ela desenvolve espontaneamente as coisas com o tempo. Agora, você está entendendo? Se a pessoa é ectoplasta, ela tem que ver muito. Se ela começa a ter acidente de percurso, isso é um perigo. Porque pode dar uma marca PK destrutiva, ela pode morrer. É muito acidente que tem por aí que é marca PK destrutivo. Outra coisa, marca PK destrutiva, esse termo, foi criado pela parapsicologia, tecnicamente. Eles viram que tem coisa dessa que mata mesmo. Então, não é só problema de assombramento ou poltergeist, não. O negócio é sério. Tem também os processos de homicídio que as concierges cometem. Exemplo, umas pessoas viajarem juntas num carro e, de repente, a maioria delas tudo é ectoplasta. Isso é perigoso, então. É perigoso, principalmente se o carro é mal assistido. Porque existe isso. Existe objeto, ambiente, casa, fazenda e veículo mal assistido. Você sabe, lá na porta do Instituto, uma vez eu criei um problema. Eu estava com pressa que teria que entrar no carro para ir atender não sei quem. A hora que eu fui entrar no carro, eu falei, não anda esse carro. Vamos arranjar outro. Isso foi na porta do Instituto lá. Entende? Lá na Glória. Eu falei assim, não entra. Eu falei assim, mas o que foi? Esse carro não dá. Olha as energias que estão aqui. O que houve? Eles foram examinar e realmente tinha acontecido opção de coisa. Eu não entrei no carro. Nós arranjamos outro e fomos andar no outro. Naquele não. Agora, vocês vão falar, mas por que você não limpou o carro? Essas coisas não são da hora para outra. Às vezes limpar o carro é pior do que limpar a pessoa. Está muito carregado, o negócio é muito bravo, como é que faz? Aí eu teria que me dedicar ao processo, parar com tudo que eu estava fazendo para ver o que aconteceu com aquilo. Não é fácil. Por isso que tem carro que todo dia alguém bate nele, ou a pessoa bateu em algum lugar. Tem coisas mesmo, o negócio fica carregado. Gente, se nós ficamos carregados na cabeça, com energia gravitante negativa, aquilo intoxicante, pensa bem o veículo. Dá mais um carro. O que não acontece? O que a pessoa... Por exemplo, uma briga dentro do carro, uma vez, eu vi que o carro ficou empesteado. Eu não quis saber desse carro também, que era de uma outra pessoa. Mas nessa ocasião, eu tinha meu carro, falei, não, eu não vou com o seu carro, não, você vai comigo no meu. Eles tinham brigado, ele com a mulher lá dentro, e depois tinha uma pessoa que era da família no meio. Então, estavam os dois brigando atrás e a pessoa na frente. Começaram a brigar os três. Saiu tapa, saiu uma pessoa, tudo dentro do carro. Aquilo ficou empesteado, eu não sabia de nada. Eu cheguei e só vi que tinha alguma coisa. Eu falei assim, o que aconteceu com esse carro? Bateram nele, ele bateu em alguém. O que houve? Caiu alguma coisa? Teve algum cachorro que fez xixi aqui dentro? O que tem aqui que está esquisito? Aí eles falaram, não, Walter, houve uma briga terrível. O negócio foi tão forte que eles estavam viajando, tiveram que parar o carro para resolver o negócio. Todo mundo saiu para respirar, porque o negócio estava bravo. Agora foram o cara dirigindo, uma pessoa que era parente na frente e o casal atrás. E os três brigando. Lá pela Santa tiveram que parar no meio do mato para respirar, porque eles não estavam aguentando. Então vocês pensam, devia de ter no mínimo mais 3 assediadores ali. Agora aquilo empesteia tudo, porque o carro ele é pequeno. O óleo pensene fica reduzido. Vocês estão entendendo, não? Carro é uma das coisas mais perigosas que tem na vida humana. Eu sempre falei isso. O que eu já vi de problema disso não é fácil. É tanto que carro meu, carro das minhas empresas, carro do povo da minha família, tudo eu fico olhando e vejo, ó, cuidado com isso. De vez em quando tem que mudar, que não dá certo. Agora, tem carro que não adianta você fazer muito esforço para limpar. Parece que tem uns que vão ser assim até... Não tem saída. Não é fácil. Por isso que tem tanto acidente um depois do outro. Ele chupa o acidente, ele evoca, ele atrai, entendeu? Energia. Energia gravitante, gente, não é fácil. Agora, o carro é o seguinte, você tem energia gravitante, móvel.
que aonde entrar a energia está junto. Você está entendendo? É um perigo. E carro é o que dá mais. Em matéria de tudo quanto é veículo que tem para ir, carro é que é o pior. Não é fácil. Agora, ó, o melhor da história. Uma vez, na Califórnia, eu tinha uns amigos lá que tinha esses trailers grandes, o chamado motorhome. Então me convidaram lá. E tinha a turma que tinha o lugar de motorhome, uma porção deles, tipo camping. Você sabe como é que é. Então, na hora, me convidaram lá para a gente tomar alguma coisa lá dentro, comer alguma coisa. Na hora que eu entrei, eu disse, epa, não vou entrar aqui não. O que houve aqui dentro? Eu disse, não, Paulo, mas por quê? Eu disse, não, se vocês não querem falar, muito bem. Então eu também não preciso falar. Mas eu não vou entrar. Eu não quero comer nada que está aí. Vamos dar um jeito em outro lugar. Aí os caras falam, não, mas já que você está falando, fala aí, o que é que você está sentindo? Aí eu cheguei lá, rodei o negócio, fiz o sensoriamento de tudo, falei assim, aqui teve uma orgia, atacaram a mulher e foi estuprada aqui dentro. O cara ficou amarelo, azul, branco, roxo. Aí o outro amigo que estava com ele falou assim, vem cá, ele não está falando naquele caso daquela moça, quer dizer que o negócio foi aqui? Pronto. Mas era o jeito, foi eles mesmos que insistiram, eu falei tudo o que eu senti. Agora veja, o rapaz, o homem que estava lá, conhecia que houve um caso com uma moça que era amigo do homem do trailer. E ele sabia que tinha havido alguma coisa com a moça, mas não sabia o que foi, porque foi um escândalo o negócio da moça. Ela foi estuprada lá dentro. E o cara era o dono do trailer. Agora, vocês sabem, esse motorhome, é um verdadeiro, às vezes tem um verdadeiro salão. O dele era um angrã finíssimo. Então, isso é um perigo, porque é um lupanar, sabe? Rodando por aí afora. É um perigo. E tem muito disso. Nos Estados Unidos eu vi vários assim. O povo pensa que aquilo é inocência. Qual é a melhor maneira para ser um completista da TARES? O senhor projetado poderia apenas por experimento se transfigurar em um cão ou em um cavalo? Sim, podemos sim. Isso é possível. Poderia detalhar, em binomiologia, o binômio desacerto recorrente, incorrigibilidade renitente. O caso todo é o seguinte, tem pessoas, por exemplo, que ela tem um desacerto e aquilo permanece muito tempo. Ela não muda. Então ela fica incorrigível. Chega num ponto que aquilo só vai piorar a pessoa. Esse é um binômio totalmente patológico. Essas coisas ocorrem. Uma coisa puxa a outra. Como o negócio está se repetindo, acaba aquilo, a pessoa ficando renitente mesmo e incorrigível. E nesse caso, o ambiente fica cada vez pior. Agora, o pior é que com a idade, isso piora. Valdo. Professor Valdo? Sim. Aqui. O senhor podia, por favor, aprofundar para mim, são duas técnicas. Na tecnologia, na linha 3, a técnica de confrontar conceitos opostos, e na linha 5, a técnica da cosmoética destrutiva. Sim. O caso é o seguinte, a técnica de confrontar conceitos opostos. Isso aqui é o seguinte, a gente pega e você vê os conceitos daquilo que você está estudando, uns que são a favor, outros são contra. E você começa a analisar para ver as inter-relações que tem uma coisa com outra, para você entender melhor aqueles conceitos e aquelas ideias. Isso ajuda demais. Uma pessoa, por exemplo, ela nunca deve ficar para fazer uma pesquisa só vendo o lado que ajuda ela tem que ver o contrário. Então, por exemplo, é igualzinho uma análise de alguma coisa. Se tem duas pessoas que têm ideias diferentes, você não deve ouvir só uma, você tem que ouvir as duas, para você ver o que é que se passa, para fazer um juízo crítico adequado. É justamente isso aí que nós estamos falando nessa técnica. Agora, a técnica da cosmoética destrutiva, nós sempre falamos nisso aqui, e a gente explicita o seguinte, quando você tem um ambiente, por exemplo, que já foi muito deteriorado, degradado, que não presta, para melhorar aquilo de uma maneira moral, ética, cosmoética, grande,
que tem? Às vezes é preciso de destruir aquilo para você fazer uma coisa nova. Então, a cosmoética destrutiva, ela usa justamente isso. Então, por exemplo, uma pessoa comprou uma fazenda. A fazenda tem uma casa, que é a casa grande lá da fazenda, e de um lado tinha uma casa muito bacana, até grande. Mas eles foram olhar, as energias daquela casa separada, era onde eles matavam tudo quanto era bicho, era o matadouro da fazenda. Agora ali, o fazendeiro foi para lá, isso tudo já aconteceu, eu já vi vários casos desses para o interior de Minas, Uberaba, que é agropecuária, aquela coisa. Então, o cara ia para lá, o dono da fazenda, com os filhos novos, aquele negócio todo. Eu chegava lá e via aquele matadouro, um ambiente terrível. Aí eu falava para eles, olha, essa sua fazenda não presta por causa daquela casa lá. Eu disse, mas por quê? Ali foi matador, eles mataram muita coisa aí. O ambiente é pesadíssimo em matéria de energia. Eu disse, mas como é que eu faço? Eu disse, não, parece que a sua fazenda aqui até que é boa. E realmente é uma fazenda grande, bem feita, daquelas que tinha até bangalô, sabe como é que é? Coisa grande. Eu falei assim, a primeira coisa, destrua essa casa totalmente e faça um jardim aí grandão. Agora, o cara fez isso, para limpar o ambiente. Agora, ele fez mais do que o local que estava a casa. Ao redor tudo, ele fez um jardim cheio de canteiros, plantou tudo quanto era. Eu falei com ele, você pede para a sua senhora ver tudo quanto é flor que ela gosta. E faz canteiro dessas flores no ambiente. E coloca, assim, uns bancos para a pessoa ficar lá, para fazer um ambiente romântico, idílico da história. Isso é a cosmoética destrutiva. Você tem que destruir aquilo que não presta para colocar coisa melhor no ambiente. Às vezes tem que pegar o holopensene, quer dizer, a atmosfera toda, o ambiente inteiro, porque senão não melhora. É interessante que lá em Minas, um tio meu comprou uma fazenda com quase 200 anos. E era assim uma relíquia, uma coisa antiga, tradicional ali no sul de Minas. E ele destruiu tudo. Ele botou abaixo. Isso aí não é fácil. Ele botou abaixo tudo. Se tem 200 anos, quer dizer que tinha escravatura. Exato. Se tinha escravatura, tinha senzala. Exatamente. Às vezes você tinha que olhar a senzala. A senzala, às vezes, é horrível. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é a postura dele, que foi quase que inconsciente, porque ele não tem... Por quê? O que ele fez? Ele destruiu tudo, botou tudo abaixo. Tá certo. E mas fez uma sede moderna, isso é inspiração, nova. porque ele devia de ser bem assistido, teve inspiração de amparador para fazer aquilo. Foi muito Isso é julgado pela cosmoética cidade. destrutiva. Pois é, você está sabendo, é isso aí. É. Agora, ela, o pior é isso, casa de 200 anos com senzala, lixa. Isso aí o negócio não é fácil, porque aí tem assassinato. A maioria dessas senzalas, quando a fazenda é grande, teve assassinato lá dentro. Ainda é pior ainda que o matador, que aí é gente. Não mataram subhumano, mataram humano. Então é um problemão isso aí. E você sabe, na escravatura tinha muito disso. Cláudio, aqui no ar. Aqui na taxologia, página 14. O item 3. Condicionamento. A manutenção do paravisual com a roupa de dormir pelo projetor. É um monte de gente que sai e o cara vai olhar e ele está de pijama, porque ele estava deitado daquele jeito. Então os caras falam assim, como é que é? Você vai ficar de pijama? De onde você veio, fora do corpo? Tem gente que chateia o outro só por causa do traje de pijama. Essas coisas ocorrem. Mas o paravisual é importante extrafisicamente, no caso? O paravisual, no caso, a roupa é importante? Depende do lugar, né? Com quem que você está? Aonde você apareceu? Fazendo o quê? Nunca se sabe. Urubu serva. Você quer encontrar com aquela sua namorada que você acabou de arranjar. Ela saiu do corpo, você encontra com ela de pijama, fica um pouco meio... Você está conhecendo a moça agora? Fica meio chato. Como é que fica isso? Não. O Jorge está falando aqui, agora, tem que dormir de terno. Pijama é uma coisa muito interessante, pelo seguinte, vocês observam, você está sonhando e vê que você está de pijama, lembra? Você está fora do corpo, é bem possível. Olha isso. Isso aí é um jeito da pessoa saber se está fazendo projeção. O traje, às vezes, permite isso. Agora, é bom olhar o traje, você olhar que você está de pijama.
Por exemplo, se for um lugar evoluído, uma Comunex, por exemplo. Como é que é? Se for, por exemplo, um local evoluído, uma Comunex, por exemplo, evoluída, eles não dão muito valor à questão da Se roupa. aparecer evoluída, não tem problema. Mas se for uma atrasada, se aparecer de pijama, eles vão ver. Forasteira, eles vão em cima. Forasteiro. Vão dá um jeito em você na mesma hora. Invasão aí. Porta tal, houve a invasão do povo. Tem aqui um penetra. Corpo estranho. Viu, Valdo? Entrou, eles falam também, tem outras coisas que eles falam o seguinte: entrou areia, tem uma pingadeira, está pingando, tem alguma coisa. Tudo isso eles falam. É o jeito. Você tem os códigos para falar. Valdo, Quando o negócio é baixo. o Jorge sugeriu aqui dormir de terno e gravata. No dicionário, no verbete do dicionário, aqui o senhor está falando que a pessoa, ela soa debaixo do braço, que o senhor estava falando, né? Não é soa, ela sua. Sua, Soa seria som. Sua. Aqui ela está transpira. Sua. Ela transpira. Muito Desculpa pior. o mau jeito. Se fosse até fazer algum barulho de axila, o negócio é transpiração. Eu conheço 3 pessoas que elas têm normalmente uma situação de suor sem ter o calor, mas não é só debaixo do braço. Mas aí Suar tem escorre. doença nessa história. Hoje eles fazem até um tipo de cirurgia, etc. Então, mas na época também eu cheguei a essa conclusão que a pessoa realmente... Mas todas elas têm também um corpo avantajado. Isso também inclui nesse contexto teu aqui, não? Ou pode ser uma pessoa magrinha? É isso que eu estou falando numa situação patológica avançada. Tá, mas inclui também um corpo avantajado no caso aqui? Ou a pessoa pode ser magrinha? O corpo avantajado não quer dizer nada. Eu já vi gente magrinha que você sentia o cheiro 1 quilômetro de distância. Não, é ectoplasmia, professor. Pois é. Na questão da ectoplasmia. Pois é, mas com ectoplasmia e com tudo. Isso aí depende. Agora que tem cheiro, tem. O processo. Não estou falando do cheiro, estou falando da questão da ectoplasmia. Estou falando é o caso de mau cheiro. E outra coisa, o caso de suor. Se tem suor demais, a pessoa está aí e começa a pingar sem nada, de um lado só, é porque está havendo algum esgotamento do processo para limpar. Isso é problema da linfa. Então, tem a sudorese, as glândulas, sudoríparas, alguma coisa está funcionando ali. A pessoa não é assim à toa. Agora, veja, às vezes os amparadores é que fazem isso. Agora, como... Para desintoxicar a pessoa. Por exemplo, tem praticante da internet que vem me falar isso. Eu falo assim, isso é ótimo, quer dizer que você está sendo assistido. Agora, cuida da vida, tem alguma coisa errada. Aí eu recomendo, coma bastante fibra, faça exercício, olha bem a carga horária de sono, olha bem o tipo da dieta, o que você está comendo, isso tudo é importante. Agora, que dica que a gente pode dar para uma pessoa dessa que não acredita ou não entende a questão espiritual, espiritismo, faz um sociologia, sei lá. na pessoa. Às vezes ajuda. Não, eu digo aí a percepção dela, como é que a gente pode expandir? Você faz o arco voltaico que às vezes vai fazer ela pensar melhor. O arco voltaico tira as energias gravitando da cabeça da pessoa. Ela começa a ficar mais brilhante, iluminada, lúcida. Não, inteligente. Agora, professor, as pessoas que o senhor está se referindo aqui são pessoas que já nascem com esse aporte. Todo mundo é parapsiquista. Não é todo mundo é médium. Todo mundo é sensitivo. Então, isso aí é difícil você falar, a gente nunca sabe. Chega uma pessoa, você não sabe. Às vezes ela é o maior, a maior ectoplasta da paróquia. Está ali. Ela não sabe, ninguém sabe, é só olhar. Tem que examinar. Então, mas isso é uma questão de aporte que a pessoa trouxe para resolver... É coisa do passado, é paragenética dela, é a holobiografia. O negócio é o conjunto da paragenética. Ela já mexeu com aquilo. E o senhor, como é que o senhor detecta, olhando para uma pessoa, se ela é ectoplasta ou não? O senhor percebe pelas energias dela? Aí tem uma série de coisas. A gente tem que olhar, isso não é assim fácil, não. Eu nunca vou só por... Eu vejo algumas coisas com a holosfera e a parapsicosfera da pessoa, mas, por exemplo, isso aí não, a gente tem que examinar. A gente faz uma anamnese. Então eu começo perguntando para a pessoa para ver se interessa fazer a pesquisa, a gente pergunta o seguinte: acontece algum acidente de percurso com você, alguma coisa esquisita? E o cara fala assim, não,
Comigo as coisas caem tudo perto de mim. O computador não funciona, o telefone dá para trás, as coisas desse jeito. Quando é assim, a televisão dá alteração. Então, isso você já desconfia. Isso aí pode ser ectoplastia. Tem muita gente assim. Mas daí, então, você começa a investigar. E você vê daí a pouco. Entende? Para saber com certeza. Agora, tem caso que é óbvio, né? Fica muito evidente. Está na cara. Não tem jeito. E a pessoa começa a contar os casos, você vê logo que não tem saída. Agora, às vezes, tem pessoa que não sabe nada sobre isso. E agora, tem pessoa dessa que é até perigoso. Tem aquela pessoa que chega e fala assim, pois é, até os meus parentes me evitam. Que acontece muita coisa esquisita em torno de mim. Ele nunca tomou providência. Mas o cara chega com a maior cara de paisagem, nem nada. Tudo isso tem. Aqui, de vez em quando, aparece gente para falar comigo aí, ó. Hoje mesmo eu atingi gente, mas hoje não tinha gente desse tipo, não. Mas que a pessoa não sabe nada. Totalmente ingênua, não conhece nada sobre o assunto. E tem gente que às vezes é assim, que pode desenvolver e pode ajudar muita gente, porque é o processo assistencial, né? Agora, essa relação que o senhor faz com o parabanho aqui, o senhor pode expandir isso? O parabanho aí, no caso, é o Com a seguinte, a gente tem que ver o seguinte, olha aqui, ó. A manifestação mais frequente da ectoplastia, com a consciência lúcida em geral, envolve os parabanhos energéticos. O neuroectoplasma pode gerar maiores efeitos sobre a consciência interassistencial doadora, seja nas práticas da TENEP, nas assistências da AutoFiex, ou na chamada cirurgia invisível exercida pelos paracirurgiões e paracirurgiãs. Então, por exemplo, para a pessoa começar a ver o que é ectoplasmia, ela tem que ver a energia comum do estado vibracional, por exemplo, ou sentir alguma coisa com o arco voltaico crânio-chacral. Mas, por exemplo, o povo que começa a desenvolver isso, se eles estão aí, já estão sabendo que existe energia, e ele reconhece, a gente recebe um parabanho aqui, eu estendo a mão, aquela energia a pessoa sente. Quantos aqui não sentem isso? Isso é ectoplasmia. Eu estou fazendo a projeção do ectoplasma. Essa energia que eu estou exteriorizando é a energia minha com o meu ectoplasma junto dos processos aqui que está saindo e indo para lá. É isso aí que a gente tem que entender. Agora, geralmente, nesse parabanho, se ele veio de fora, tem no mínimo 3 consciências nisso para a pessoa sentir. Tem aquele que está me dando banho e aquela pessoa que eu estou dando banho. Entende? Só aí tem 3, é um triângulo. Eu estou perguntando porque isso acontece com uma certa frequência comigo, de repente, do nada, vem um parabanho, eu lembro que o senhor falou que o senhor já na hora, assiste, já Mas olha, exterioriza. aqui comigo, quantas vezes não acontece isso? Quem é que já sentiu o parabanho? Levanta a mão. Olha aqui, ó. Olha lá. Ó. Todo mundo. O povo sabe. E a última, professor, foi no avião, quando eu estava para vir agora, depois do feriado, que o avião, antes de decolar, veio um banho. Eu fiquei observando, o senhor falou, fica o urubu observando. Fiquei observando. E tinha um lugar vago à minha esquerda. Estava eu no meio e minha filha do lado, um lugar vago. E de repente veio uma repercussão no ouvido esquerdo, como se alguém tivesse enfiado um lápis no ouvido. Uma sensação que entrou alguma coisa no ouvido. Isso em seguida. é sinalético. Isso. Primeiro veio o parabanho. A sinalética é cada vibração timpânica. E o avião estava no chão, não tinha levantado. Eu tenho não. essas sinaléticas todas. Aí eu exteriorizei, passou um tempo, aquilo sumiu. A impressão que teve que agora, alguma consciência foi colocada observa ao bem lado na esquerdo. questão da sinalética o seguinte: se ela deu uma sensação desagradável, você tem que observar bem, porque quase sempre tem boi na linha, tem assediador. Se ela deu uma sensação positiva, olha bem, que às vezes é o amparador. Mas agora, cada caso tem que ser observado com tranquilidade. O senhor está dizendo... Anotar e esperar para você guardar bem o que é a sua O sinalética. senhor está dizendo depois da sinalética ver a repercussão ou durante o processo? Não, é na hora. Na hora, é instantâneo. Tá. Mas vindo um parabanho antes, não é um sinal que o amparador Não, isso tudo envolve, pode ser antes, durante, depois. Parabanho, às vezes, pode ficar com a pessoa, o negócio demora. Não, estou dizendo, se veio um parabanho antes, muito provavelmente era uma consciência que era para ser assistida. Se você se sentir bem.
Tem que Sente olhar bem, bem. tranquilo depois. Aí então é porque tem assistência. Agora, gente, hoje eu queria ter uma pessoa aqui que nos ajuda muito, que é fora de série, que hoje já está completando 17 anos. Então, vamos dar umas palmadas para ele, que é o Roberto Kunz, que está aí. Anos, hein? Você vai ter que ter mais, vamos dizer, maturidade, porque já está com 17 anos, vocês não acham? Anunciamos que haverá no dia 16 de abril, às 13h30, no Hotel Rafaim Center, da BR-277, o Fórum Foz do Iguaçu do Futuro, com mais de 10 mesas temáticas, onde se discutirão a cidade de Foz. Estarei lá e gostaria que houvesse mais colaboradores da Conscienciologia presentes. O site é www.fozdoiguaçudofuturo.com.br. É a Sueli Mendes que está falando. Cadê a turma aí do Conselho dos 500? E a turma toda, tem alguém aqui hoje? Seria bom aparecer lá. É dia 16 de abril, daqui 5 dias, à 1h30 da tarde, Hotel Rafaim Center. Tá certo? Poderia me esclarecer sobre o que evidencia ou comprova que uma consciência tem ectoplasmia? Tal fenômeno é inerente a alguns ou pode ser desenvolvido por qualquer consciência? É o que eu estou falando. Isso aí qualquer pessoa tem, desde que venha do passado, ela aparece aqui, o negócio não tem jeito de esconder. Então, é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, tem que começar a ver primeiro o que acontece em torno da pessoa. Tem que fazer uma anamnese, um exame, uma semiologia da pessoa para ver como é que é. Onde eu trabalho, fizeram uma denúncia anônima e estão pensando que fui eu. Consequentemente, os olhares pesados estão voltados para mim. Tem acontecido coisa esquisita comigo. Às vezes fico um pouco sem ação para resolver algumas coisas e não resolvo os problemas na hora. O EV é suficiente para eu me proteger ou há outra coisa que eu devo fazer? Não, exterioriza energia no ambiente que você trabalha, lá no seu serviço. Isso às vezes ajuda. O EV exterioriza energia. Joga energia na sua mesa, nos seus dados, se é que você tem mesa, nos seus objetos, as coisas todas que você tem lá. Isso aí é importante. E faça o EV, na hora que você chega e na hora que você sai. Em tecnologia, página 13, final da primeira linha, poderia ampliar a técnica da desassedialidade direta. O caso todo aí é o seguinte, hein? Tem um verbete sobre isso, é o que eu ia falar. Tem um verbete sobre esse assunto, é bom ver, porque lá tem a técnica inteira, mostrando como é que é. Desassédio. Em efeitologia, página 13, final da primeira linha, gostaria que explicasse os efeitos regressivos do orgulho, impedindo a assunção das próprias falhas perante as evidências incontestáveis. Tem pessoa, por exemplo, que não admite o erro dela, o devido orgulho. Então ela continua errando do mesmo jeito. E outra coisa, às vezes ela não admite nenhum esclarecimento a respeito daquilo. Então uma pessoa dessa, ela é stubborn, ela é cabeça dura. E a gente tem que deixar para lá, porque o que é que vai fazer? Agora, geralmente ela é um carro sem freio. Vai acontecer coisa pior, quase sempre, num caso desse, você não pode fazer nada. Às vezes a gente insiste, tentou, muitas vezes, não conseguiu nada, na dúvida você tem que se abster, porque se você continuar vai piorar mais. Em sindromologia, página 14, final da primeira linha, por favor, comente o síndrome do pânico na visão do paradigma consciencial. Olha, a síndrome do pânico, na maioria dos casos, é um problema de falta de autoentendimento por parte da pessoa. Ela não procura estudar a si mesma, em matéria principalmente de efeito físico e de ectoplasmia. Ela, às vezes, está, então, assediada e ela sente esse assédio que transparece e aparece na questão da síndrome do pânico. Agora, uma boa coisa disso é o seguinte, a pessoa vai ter medo de quê? Por que ela fica com pânico? Primeira coisa, ninguém morre. Uma pessoa desativa o corpo, mas a consciência não morre. Ela não tem noção de nada disso. E ela não quer, às vezes, mudar nada da história. Então, os assediadores fazem pressão, as energias dela, às vezes, permitem isso, ela não tem capacidade de se autodefender, aí vem o processo. Então, uma boa parte, sim, do pânico, tudo é surto de assédio.
mais sério, que pode chegar a uma possessão ou semi-possessão. Então, isso tudo a pessoa tem que observar e ver o que é que pode fazer. Agora, o paradigma consciencial. A pessoa tem que estudar a si mesma, ver na conscienciometria como é que é, na consciencioterapia como é que ela se melhora, como é que ela se cura, e dá um jeito nisso. Síndrome do pânico precisa de assistência. A gente não pode brincar com esses casos, não, porque às vezes tem uns casos que são muito graves, muito sérios. E hoje é uma moda, né? Síndrome do pânico é na moda. Bullying, síndrome do pânico, está tudo na moda. Tem várias doencinhas da moda. Sempre tem doença de moda. Mas fala. O senhor pode falar sobre o neuroectoplasma? Eu queria entender melhor esses efeitos que o senhor diz aqui, que eles podem gerar maiores efeitos. O neuroectoplasma pode gerar maiores efeitos sobre a consciência. O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar. Neuroectoplasma, ele sai das células do corpo. Agora, o nosso corpo tem uma série de sistemas e também uma série de órgãos. Conforme o local, a célula do órgão, do sistema, é diferente dos outros. Então, dentre essas células e esses órgãos, o mais nobre é o processo neurológico, principalmente sistema nervoso central. Sob esse aspecto, é muito superior até o coração, que mantém a vida. Então, o negócio é aqui em cima. Saindo a ectoplasmia, o que se passa? O ectoplasma, na verdade, ele sai das células também. Tem parte da célula nisso. Há uma parte biológica, a ectoplasmia dessa história. Quase sempre eles acham que é a periferia, que é o processo de citoplasma e outras coisas mais que tem na célula. Agora, uma coisa é tirar a ectoplasmia, por exemplo, do músculo dos glúteos, do traseiro da pessoa. Não tem nada, é muscular. Ou daqui, ó, do bíceps, alguma coisa nesse sentido. No ombro. Agora, isso é secundário. Mas agora, tirar do sistema nervoso, não, já é uma coisa mais nobre. E esse ectoplasma, ele pode dar alteração na parte neurológica da pessoa que é assistida. E aquilo tem resultados mais imediatos. No sentido de desbloquear, de agilizar, não, agora ele já vai fazer, assim. Já desbloqueia tudo, já melhora tudo. Com ectoplasmia é a cirurgia. Entende como é que é? Pela própria já vai fazendo, o próprio ectoplasma já faz isso, limpa tudo. No caso dessa utilização do neuroectoplasma, significa que vai ser utilizado também em neurônios ou não necessariamente? É lógico que vai mexer com alguma coisa. Neurônio a neurônio. Se não tem nada, vai mexer na parte neurológica, terminal, um processo da coluna. Isso tudo tem derivação neurológica. Olha o processo neurológico, seja numa terminal ou central. Mas quase sempre, quando mexe, tem algum processo que está na cabeça. Não adianta nada consertar lá um órgão aqui embaixo se o problema, a base está aqui em cima. Então, você tem que acertar tudo lá em cima. E outra coisa, num caso desse, são casos que apenas o arco voltaico crânio-sacral não resolve. Tem que ser uma coisa para que a coisa já caminhou muito. Agora, esse procedimento do efeito da neuroectoplasmia, ele é utilizado para consciexes e consins do mesmo modo ou não? Depende do que é. Depende. Às vezes é. Para consciexes também. Também, porque melhora, né? Porque tem gente que está muito perturbada. Né? E entra na questão... Que não passaram para a segunda dessoma, estão tudo alterado. Aquilo que nós chamamos de paracomatose. Para acordar aquelas consciexes. Precisa disso, para dar um choque na situação que o paracérebro está perturbado. Agora, assim, pela sua experiência, a pessoa que é capaz de doar neuroectoplasma, em tese, tem alguma especificidade ou tanto faz? Qualquer ectoplasta doa qualquer tipo de ectoplasma? Não pode, porque também é o seguinte, quem mexe com isso, geralmente são amparadores que vão mexer com essas coisas para dar efeito. Agora, eles não fazem isso com qualquer pessoa. Por quê? Porque está mexendo no sistema nervoso central, senão a pessoa embiruta, vai criar um problema para ela. Isso aí dá doença, não é só neurológica, dá doença psiquiátrica, se não tiver cuidado.
Se você sabe um pouquinho de oxigênio que falta no cérebro, 1, 2 minutos, a pessoa morre. Então pensa bem como é que é isso. Para. Aquele cara lá que passou 4 minutos, que ficou engastalhado lá ele estava quase em coma, né, com a situação toda. Agora, essas cirurgias em geral, né? Você fala aqui das paracirurgias. Elas utilizam muito o neuroectoplasma? A base é o neuroectoplasma? Depende de quem está sendo tratado. Depende. Mas não é só isso, não. Tem de tudo. A maioria é ectoplasma comum mesmo. Comum, né? Entendi. O processo neurológico não é fácil, não. Esse é dos mais grave. É que me chamou a atenção que uma vez que eu fui na megaforização, a Rosa também estava e a Roseli. O senhor falou que teve uma sessão, uma doação de neuroectoplasma. Foi. Aí, a partir dali, eu fiquei tentando... Foi. Mas é uma pesquisa muito incipiente, muito difícil. Quando pra tem gente, assim 3 pessoas, comigo 4, é mais fácil, porque não precisa de extrair tanta coisa. Então, a doação de ectoplasma é menor. O problema é quando a doação de ectoplasma, do neuroectoplasma, é grande, de uma pessoa só. Entendi. Isso aí é perigoso. Tem que examinar muito. E com calma. Agora, os amparadores, eles não dão ponto sem nó, e nem faz estupro evolutivo, eles não passam da conta. Aqui em cima no B, professor Valdo, em relação, aqui em cima no B, em relação à ectoplastia e o edema de glote, tem uma relação direta aí com o processo? Como é que é ectoplastia com o quê? Edema de glote. Aquela sufocação. Às vezes, mas isso depende, né? O que é cada caso, tem que examinar. Mas com as alergias, assim, pode ter alguma coisa? Pode ser algum surto? Tudo é possível. Em matéria de efeito físico, tudo quanto é tipo de doença e coisa que acontece, tudo é possível. A gente nunca sabe. Se tem assediador, acabou. Tudo é possível. Sim. Por exemplo, às vezes, a influência de uma pessoa que dessomou com uma determinada doença, ela chega e se aproxima muito do outro, há um contágio daquela condição. Se a pessoa é receptiva aqui, ela vai começar a captar aquilo, cria um problemão. Eu já vi tuberculose, que o cara dessomou com tuberculose, e ele era um avô. As meninas não moravam com ele, moravam separado. Ele morreu daí a pouco, elas ficaram muito doloridas com aquele negócio da morte dele, começaram a chamar, o homem morreu com a tuberculose, começou a passar, as moças foram atrás de mim, foi assim que elas apareceram. Foram no meu consultório, na época era um ambulatório que eu estava atendendo, tossindo. Eu fui olhar e falei assim, vocês estão com TP, se viver o que é isso? Tuberculose pulmonar. O que houve na família de vocês? Quem era tuberculoso? Não, meu avô é que morreu faz um mês, mas ele não era lá de casa, a gente não tinha contato com ele, porque a gente sabia que ele estava com tuberculose, não se aproximava. Agora, ele gostava de vocês, ele adorava a gente, eles eram netas. Agora, o que se passa? Tuberculose é uma das coisas mais fáceis que tem para transmissão, devido ao problema de pulmão e a respiração da pessoa. Aquilo, então, o outro estava todo alterado, continuou com aquela situação, criou problema, e você sabe, o bacilo da tuberculose está no ar. Se a pessoa predispõe, capta aquilo na hora, não precisava da consciência trazer o bacilo. Ela predispôs o processo. As 2 meninas, eu tratei até acabar a tuberculose dela, mas estava com tuberculose, tudo bonitinho, foram feitos exames, radiografia na ocasião, o negócio estava lá. Mas se no caso a pessoa, né, em questão, ela tem uma ectoplasmia que ela sente a presença do caso, às vezes ela sente, vai assistir, às vezes não sente, sem as mãos, varia infinito. Ela tem que pega ver muito cada da caso, tem que perguntar para a pessoa, tem que examinar. Isso varia Tá demais, bom. né? Tá certo. Você tem que lembrar o seguinte, eu acho que a maioria dos grandes mortes que tem aí de repente, opção de coisa, uma boa parte delas, tudo é homicídio feito por assediador. Entendi. Se você pensar numa coisa dessa, você vai ver como é que é a Terra. Entendi. A baratosfera é uma loucura na Terra ainda. Professor, aqui no B.
Você fala que, em geral, quem é ectoplasta, de alguma forma, tem alguma tendência a acidente, ou as coisas caem no chão quando ele quase não toca e tudo Não, mais. porque a gente começa por aí, porque é a coisa mais fácil de fazer o diagnóstico. E se a pessoa não tem isso, ela tem, inclusive, não é treta a acidentes, ou seja, ela nunca teve acidente na vida, Não, mas cada é caso ectoplasta. tem que Como é que examinar. isso acontece? A gente tem que ver, possível? isso aí é complexo, tem que examinar a pessoa e ver como é que é. Entende? Tem gente que você pergunta, eles nem querem falar com essas coisas com ela, porque ela não quer, porque aquilo é um estigma. A vida dela já está tão perturbada que ela nem fala. Agora, a gente fala, que coisa, você parece ser ectoplasta, mas você está falando que você não tem acidente, não é esquisito? Aí chega a sobrinha e fala assim, não, ele tem, olha, teve isso. Aí na cara da pessoa fica com a cara de taxa. Você não pode melhorar desse jeito, você só nega informação, você não quer saber de melhoria. A gente manda a pessoa passear na hora. Mas ela pode não Tudo ter isso eu já acidente. vi, na minha cara. Ela Aqui mesmo, no CEEC, eu já vi. Ela pode não ter acidente e ser ectoplasta? Como é Ou que é? seja, ela pode não ter acidente, não ter E ser ectoplasta, sim. ela pode. É o bom, O que é o que bom isso não significa? tem. O que é que isso significa? Ele não tem acidente. Isso é positivo, digamos É assim? que ele tem amparador, alto nível. Esse você pega no ombro dele, etc., fica amigo dele, coloca no seu ciclo de relações. Tá certo? Tem que fazer o social. Tá? Professor. Escuta ali, você já viu lá o jardim? Ontem estava com 14 flores o jardim. 14. Viu? Dá uma olhadela lá, de vez em quando. Então tá bom. Então você ainda não viu. Hoje eu não sei quantas flores tem. Ontem eu contei, tinha 14. Tá? Né? Vamos ver aquele orquidário, como é que está. Comecei a ver a tertúlia de hoje e, pelo que eu entendi, era um debate sobre as energias gravitantes e assediadoras que pode ficar num carro. Minha irmã dessomou devido a um acidente de carro. A causa do acidente poderia ser pelas energias assediadoras do carro? Não, calma, precisa examinar. Tem que ver o que houve, qual o histórico da situação e também como é que foi o acidente. Tem acidente de todo tipo, né? A gente tem que examinar. Agora, que existe carro mal assistido, isso não há dúvida, todo mundo sabe. Dentro da área do cinema, se o professor fosse dirigir um filme, qual roteiro e história gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer Apolônio de Tiana, a vida dele. Uma vez eu fui falar isso, eles queriam que eu fizesse o filme. Eu disse, não, calma. Tem tanta coisa obscura na vida dele que seria o máximo fazer a vida do cara. Agora, esse aqui era o maior. É muito superior ao J. Cristo, como é que fica? Vai fazer uma vida dessa, teria que gastar muito dinheiro por causa do ambiente, as coisas todas que tem, para fazer tudo exato. Né? E aí, você sabe, eu sou do detalhe. Você já pensou se eu vou fazer um cenário, como é que vai ser? E a exigência que eu vou ter de pormenor, de minúcia, como é que fica? O fato de eu ser vegetariano há 11 anos modifique alguma peculiaridade no desenvolvimento da ectoplasmia? Não. Isso pode até te ajudar. Note e observe sintomas que aparentam ser ectoplasmia, tais como: ao trabalhar as energias, tenho sensação de sair um líquido dos ouvidos, um líquido na garganta parecendo aumentar a sensação de saliva, e às vezes uma forte sensação de escorrer um líquido nas palmas da mão. Isso aí pode ser ectoplasmia, sim. Mas é preciso examinar o resto, não é só isso, não. Mas pode ser. Tem diversas sinaléticas, mas principalmente essas no ouvido. Por exemplo, coceira, sensação de fechamento em subida de serra e pontadas. Não consigo saber se a sinalética é boa ou ruim. Não. Subida de serra, esse negócio todo aí, é diferença de processo de temperatura e pressão atmosférica. Isso não tem nada a ver com sinalética, não. Isso não tem nada. Sensação de fechamento e subida de serra e pontada, não tem nada a ver. Não consigo saber se a sinalética é boa ou ruim. Tenho a sensação de que eu virei algo. E quando ouvi o som, não chegou pelo ouvido, e sim dentro da cabeça após tenebres. Não, aí já é outra coisa. Isso aí são os sons intracranianos. Algo que possa fazer para entender melhor essa sinalética é anotar tudo
e ver com o tempo o que é. Vai acumulando as suas vivências. E com o tempo você vai acabar esclarecendo. Valdo, aqui no ar. Nesse caso que você estava falando aí da tuberculose, das meninas que pegaram tuberculose. Se uma pessoa é ectoplasta, ela tem mais possibilidade de pegar isso. Não tanto, porque Não ela tanto? às vezes é assistida. Ela que não tem. É o contrário. Como assim? Ela é ectoplasta. Como ela é assistida devido ao processo da ectoplasmia, ela é consciente daquilo, ela não pega nada. É o meu caso, eu nunca tive nada disso. Trabalhando com gente, tudo quanto é jeito. Não é só tuberculose, tudo quanto é tipo. Mas você mesmo falou... Eu uma vez vi um processo de tuberculose comigo, só um, mas foi devido à lente de contato. A lente de contato, nesse olho aqui, apareceu um processo que era de base de tuberculose. Aí acabou na hora. Tá, mas você mesmo está falando aqui, isso se a pessoa estiver nesse movimento de assistência. Se ela é ectoplasta, ela não está nesse movimento de assistência, ela pode pegar isso. Não, mas aí ela já está assediada, está toda alterada, é possível, tudo é possível quando está assediada. Agora, eu estou falando ectoplasta, autoconsciente daquilo, com o negócio todo, e assistencial, não tem nada disso. Tá, mas se não tiver o Se não contrário, tiver, pode ocorrer. Ok, ele está no mundo, é a baratrosférica. Sim. Você não entende nada, E do mesmo é modo. ignorantão. Então, por exemplo, do mesmo modo que pega uma tuberculose, uma pneumonia ou qualquer coisa assim, pega uma depressão, pega a síndrome do pânico O que eu do já outro, vi disso, pega tudo, né? quanto é jeito, contágio, a contaminação é incrível. Escuta, mesmo a pessoa bem intencionada, ela se contamina. Ao caso daquele médico do Rio, meu amigo. Então, mas é isso que eu estou me O menino tinha perguntando. um câncer numa perna. O médico foi atender o menino e ficou amigo do menino, de uma tal maneira, porque o menino era uma simpatia. Qualquer um ficava amigo dele mesmo. Mas esse médico se dedicou de uma maneira que ele queria que aquilo melhorasse, era um câncer. Com o passar do tempo, ele ficou com o mesmo câncer, ele assimilou o câncer. Agora, o melhor da história, o menino melhorou do câncer, ele ainda ficou a temporada com o câncer, até o negócio melhorar. Numa perna, deu tumor. Então, Mais ou menos do mesmo jeito da criança. Eu sei porque eu tratei do médico. Ele tratou do menino, eu tratei dele. a pergunta que eu estou lhe fazendo é a seguinte: a probabilidade, se a pessoa é ectoplasta, dela pegar isso é maior? Não. Nesse Ué. caso que você falou assim, ele estava bem intencionado, mas pegou. Sei, mas isso é assim. Você pensa que é ectoplasmia também, que funciona assim com facilidade? Não é assim, não. O negócio é que há. Se fosse, o povo ia morrer tudo uma semana. Professor Tá Valdo, qual o conselho que o senhor daria para duas pessoas que moram juntas e são ectoplastas? Quebra copo, quebra armário, quebra computador. No momento, cada uma está no momento, As cada duas uma. têm que fazer TENEPS em horários diferentes. Só uma faz. Pois é, mas os dois é que tem que fazer, seria ideal. Porque senão, uma não ajuda a outra. Morar separado, de repente. Não resolve? Não, é separado? Não, Aí um se pra não cada mora na casa. mesma casa, tudo bem. Se já separou, não é duas pessoas que estão juntas. Eu estou falando se estão Não, eu estou debaixo do falando duas mesmo teto. pessoas juntas. É. Debaixo do mesmo teto, se tem ectoplasmia, é bom que as duas funcionem. Com TENEPS. Eu já vi caso desse, com tudo, com a TENEPS, tudo isso, deu problema. E adivinha para quem que deu problema? Para quem não praticava TENEPS. Deu um negócio sério. Agora, tudo com acidente mesmo, em casa. Acidente doméstico. Acidente doméstico, gente, só isso aí dá uma enciclopédia para a gente estudar em matéria de ectoplasmia. O negócio é impressionante. E as crianças que são ectoplastas, que têm acidente? O que eu já atingi desses casos dá até pena. Agora, tem casos que vêm da família, porque você sabe, o processo de parapsiquismo, às vezes, tem conotação genética, às vezes. Há uma predisposição daquilo. Então, aquilo vem. 3 gerações tinha gente daquele jeito. Mas, professor, se a pessoa mora sozinha e também tem Como é que eu não estou ouvindo? A pessoa que mora sozinha e tem esses acidentes ainda, tipo quebrar copo, voar coisa, enfim. Não, primeira coisa, você tem que ver
ela mora sozinha, qual a idade dela? Tem que ver o sistema neurovegetativo dela e o processo nervoso, porque às vezes ela é desequilibrada mesmo. É aquela pessoa que os alemães chamam, é a pessoa que nasceu com 2 mãos esquerdas. Ela não tem direita. Então tudo dela dá para trás. Você está entendendo? Não, eu tô falando assim, no meu caso, por exemplo. Lá em casa, de vez em quando, eu quebro. Eu não acho que eu sou tão trambelhada assim, mas enfim. Lá em casa... O que é o seu caso? Explica aí. Não, lá em casa tem ocorrido algumas coisas, assim. É o chuveiro que meio que me ataca. Voa coisa, quebra. Quebra. Arrumar as coisas em casa, porque tem casa que está tudo atrapalhado mesmo. Precisa de ver a parte física primeiro. Quebra muita coisa também. Às vezes, umas coisas são jogadas no chão, assim. Enfim, esse tipo de coisa que acontece. Examinar por quê. Uma das coisas é a seguinte: você mexe com o computador? Mexo. Como é que é o seu computador com você? Funciona direito? Funciona. Você Aqui tem celular? funciona. Você tem celular? Tenho. Seu celular não enguiça fácil? De vez em quando. Pois é, tem que ver se ele está dentro da média. Começa pelo celular. Agora, depois, que aparelho que você usa na sua casa? Por exemplo... A máquina de lavar deu problema também. Não, você tem secador de cabelo? Não, mas eu não uso quase. Não, você não usa. Precisa de ver quais são os que você usa. Para sim, ver se aquilo casa... funciona ou não. Não, lá em casa sim. Por exemplo, máquina de fazer chá, o café. De vez em quando o povo esquece. Se esquece, tem gente esquecida em casa, precisa dar desconto. Tem que ver por quê. Isso tudo tem que ver. É porque isso ocorre desde quando eu morava com a minha mãe, mas só que como éramos 2, aí era pior. Agora que separou, melhorou um pouquinho. Aí Vocês têm que examinar, né, o que é, né? É a turma pode ser do poltergeist. Isso pode ser efeito físico. Tem que examinar. Agora, você já estudou esse processo do ponto de vista de parapsiquismo, assim, tudo? Você já participou das dinâmicas aí? Eu tenho participado das dinâmicas, sim. Pois é, tem que examinar por aí. Você Mas eu estava pensando nisso seu, para ver como é que você está. No sentido assim, o ectoplasta, ele tem mais facilidade em ter assediadores de efeito físico? Como é que é? Cidadão o quê? O ectoplasta tem mais chance de ter assediadores de efeito físico? É lógico. Não é só isso. Ele não precisa ter assediador de efeito físico. O assediador vem, tem empatia, faz rapport, e a pessoa admite, na mesma hora ela que é a pessoa que faz os efeitos. Evoca. Você está entendendo? O negócio está tudo para trás. O efeito físico, ele potencializa o fenômeno de efeito físico, entende? O ectoplasma. Então a pessoa tem que pensar nisso. Com aquela pessoa funciona mais, acontece mais. Agora, então, quase sempre acontece acidente. Então, se os acidentes se tornam frequentes, por exemplo, você tem carro? Não. Então está ótimo. Eu acho que depois dessa também ninguém vai deixar eu dirigir. Tem que examinar isso. Você já andou de bicicleta? Há muito tempo. Você caía muito a bicicleta? Não lembro, caía. Ah, é? Ela? Ah, você. Quer dizer que o negócio é da família, o negócio é esse. Vocês têm que examinar para ver também aí o problema psicomotriz da família, porque às vezes é processo genético. Na sua família, por exemplo, tinha algum ancestral, gente que passou, que já morreu, que tinha, assim, muita coisa de... Por exemplo, não era bom de habilidade manual, as coisas davam para trás. A tradição da minha família é justamente o contrário, de muita habilidade manual. É o contrário. Então é o contrário. Muita facilidade de trabalhos manuais e tudo. I'm sorry, sinto muito, mas o negócio então é com vocês. Vocês têm que estudar para ver o que é. Quem tem habilidade manual boa, assim, tudo funciona, geralmente é mais coordenado em matéria de estímulo, você está entendendo? De impulso nervoso. Essas pessoas geralmente não têm acidente. Agora, isso não quer dizer que eu seja ectoplasta. Não. Às vezes não são nada. Está entendendo? Eles são mais materialistas mesmo. Entende? Materiais.
Agora, isso tudo é o cerebelo. Isso é que tem que ver. A pessoa ou uma mulher que mantém contato mais permanente com a natureza ou o fitoectoplasma, a lignina, apresenta maior predisposição para a esterilização do ectoplasma? É lógico, né? Uma coisa puxa a outra. Por exemplo, eu mesmo estava falando aí que eu quero fazer aí uma pesquisa, agora eles também estão querendo participar, o Loche, ele. É sair de madrugada quando tiver frio, para a gente ver no escuro o ambiente que tem aqui, porque nós temos aqui ambientes muito positivos atualmente. Então, ver como é que isso funciona à noite, se é diferente de dia. Isso é uma saída, é um tipo de fazer uma pesquisa. E aí é a lignina mesmo, para valer. Agora, conforme a temperatura, a gente tem que olhar a temperatura. Como a gente tem aparelho, é fácil de ver isso. Há uma semana estou me recuperando de uma pneumonia. No mesmo dia em que me deram esse diagnóstico, meu padrinho dessomou de câncer ao pulmão. Pode ter alguma relação a esses fatos? Eu tinha uma ótima relação com ele. Nesses dias também tenho tido algumas lembranças extrafísicas de ter estado perto da casa dele. É possível que seja um tipo de assistência? Como qualificar assistência sem causar nenhuma doença? Não, isso aí às vezes não tem nada a ver, não. Agora, você tem que ver por que houve a sua pneumonia. O que você fez? Pneumonia não aparece à toa. Tem que ver o ambiente, onde é que você estava, diferença de temperatura. Olha, esse filme que eu falei tem um negócio desse. Esse filme. Aí. O objetivo da ectoplasmia é a cura de nós mesmos e do próximo? Ou existem mais funções do ectoplasma que são desconhecidas? Ora, ectoplasma é a base da vida, né? A gente não sabe tudo que a gente precisa para aplicar isso, não. Tem que examinar mais. Tem muita coisa que pode ser. Ectoplasmia é tudo. É a base do processo da vida. A lignina. A lignina é o ectoplasma da planta. O ectoplasma é o nosso. O ectoplasma é a lignina nossa. E por aí vai. É a base do processo. Professor, precisa saber o quê? Eu queria tirar duas dúvidas. Sim. Uma é a questão do ectoplasma que o senhor está falando, essa questão da, por exemplo, a energia, o senhor fala que a gente pode mandar energia daqui para um outro país, para uma outra pessoa, mentalmente ela vai. A questão do ectoplasma já é limitante, né? Mas o processo existe um negócio que você esqueceu aí, que chama autotaquirritmia. Tudo que dá consciência é instantâneo. Eu vou só te contar um caso. Tem uma amiga minha, que já me conhecia há algum tempo, mas que nunca tinha falado nada comigo sobre esse processo. Então, um dia, ela me telefona de New York e fala que ela está passando muito mal de um dos pés. E aquilo lá, de vez em quando, ela sentia aquilo e já fazia, parece, 8 anos que ela tinha o processo. Nos Estados Unidos, em New York, lá, você está entendendo? Manhattan, ela já tinha pesquisado tudo para melhorar aquilo. Aí ela começou a pensar e falou assim, Valdo, eu sei que você atendeu a fulana, atendeu fulano aqui, atendeu o outro. Você podia olhar, porque hoje eu estou sentindo demais isso. E essas coisas de vez em quando vêm. O meu pé não estou podendo andar, eu preciso tanto da situação. Dá um jeito em mim. Ela falou, na mesma hora eu senti aquele banho de energia, eu disse, segura aí. Senta aí, pega o telefone e senta na cadeira, que eu vou trabalhar com você. Trabalhei alguns minutos. Aí eu falei assim, agora levanta. Você não deve estar sentindo mais nada. Eu falei assim, realmente, não estou sentindo nada. Mas, Valdo, será que isso vai ficar? Espera, manda mais energia. Eu falei assim, não vai precisar. Você nunca mais vai ter nada nesse pé. Isso é que é. Eu estava com confiança porque eu estou escutando o que a turma estava fazendo. Isso eu, e no Rio e Ipanema, e ela em Manhattan. Você está entendendo? Nunca mais ela teve nada no pé e na perna. Agora, veja, já tinha feito tudo por telefone, instantaneamente. Isso é que ataca a arritmia. A energia... ela não tem tempo nem espaço, aquilo funciona na hora. Agora, essa pessoa, não adianta a gente falar nada, porque ela não é boba.
Ela entende os processos, trabalha na parapsicologia, aquele negócio todo. E esse problema dela vinha desde o outro, que era namorado dela, que não sei o que é. Aqui já tinha criado... Tinha um drama, eu não sabia de nada daquilo. Eu fiquei sabendo na hora que deu a crise maior, que ela telefonou de New York para o Rio para mim. Porque tem aquela questão de deixar a sala no campo, nos campos mais escura, o ar-condicionado, isso tudo para potencializar a ectoplasmia, não é isso? Lógico, isso ajuda. Então, aí quando o senhor jogou, não tinha nada disso, né? Não tinha Não, questão. Aí ali o negócio ali é no tapa, ali foi uma cirurgia. Quer dizer, vai do mesmo feita jeito. na hora. Agora veja, aquilo ali era processo da neuroectoplasma que nós estávamos falando aqui. Tá tudo certo. Entende? É negócio sério, porque o processo lá é de dor, com a coisa toda. Então, era a parte neurológica do pé dela. O pé era o esquerdo dela. Então, assim, Agora... E ela tinha um excesso de peso. Você já pensou como é que não era o negócio. Aqui deu uma crise mais séria. Agora, ela sabia que eu já tinha atendido as coisas lá, na instituição, e ela viu que o povo melhorou. Ela falou assim, não, agora que eu estou com isso, eu não quis pedir. Nem sabia que ela tinha aquilo. Entende? Ela tinha. Eu, de vez em quando, só via que ela puxava o pé, uma coisa e tal. Mas eu tive, naquela época, eu tinha pouco contato com ela. Agora, depois disso, eu tive mais contato, a gente viu uma opção de coisa junto e tal. Agora, o fato, por exemplo, da pessoa ser um parente ou geneticamente mais parecido, também potencializa a cura pela ectoplasmia ou independe disso? Não, depende da empatia. O processo de parentesco é secundário. Porque, às vezes tem parente que tem mais raiva um do outro que tudo, porque um matou o outro na vida anterior, fica tudo ruim. Então, a questão genética não empatia, tem que ter rapport. Se tem rapport, fica mais fácil. Certo. Agora, o problema todo é mais fácil em termos, né? Porque, às vezes, você que está doando o ectoplasma, aquilo vai te fazer mal. Foi o caso que aconteceu comigo, eu já expliquei aqui. Eu estava preparado para ir a uma viagem marcada, que eu tinha que ir, um negócio sério, para a Europa. E o negócio sério. Eu ia vencer na Inglaterra, uns negócios todos, mas tinha que ir primeiro, depois ia para a Itália, um monte de coisa. Então, o que se faz? Está tudo marcado. Na hora que eu vou, a minha mulher arranjou um quiprocó danado, um dia antes. Quando vai no outro dia que eu vou viajar, eu vou lá, ela está na cama, eu não levanto toda a cama. Eu falei assim, eu não posso viajar com você assim. Eu falei assim, não, mexe com as suas energias que eu sei que eu vou ficar boa. E ela estava com febre, sabe, uma pneumonia já instalada, um negócio sério que eu tinha examinado, 39, temperatura. Eu falei assim, então espera, eu vou fazer. Agora, como era a minha mulher, a gente está em casa, você já viu, né, a cirurgia que eu não fiz para transmitir energia, tudo que eu pude. A hora que acabou aquilo, mais de hora, eu mexendo com ela com calma, várias sessões, uma depois da outra, tá vendo? Eu falei assim, agora, vê se você consegue ficar em pé. Aí ela falou, não, ficar em pé não, eu estou bem, não tem mais nada. Saiu. Fui olhar, não tinha mais temperatura, não tinha nada. Aí eu falei assim, então quer dizer que eu posso ir embora. Meia hora depois eu peguei o avião. Quando eu cheguei no destino, eu estava com febre, estava com isso. Eu não fiz a desassimilação total do assunto, que aquilo nem deu tempo. Eu incorporei o processo toda a minha mulher comigo. Aquilo ficou envolvido. Agora eu tive o negócio, falei assim, agora é minha vez, né? Fui trabalhar comigo, eu mesmo. Isso no exterior, no hotel, aquele negócio todo. Agora... E ela preocupada, telefonando toda hora para saber como é que era. No outro dia já estava bom, não tinha mais nada. Agora, quando, por exemplo, o senhor Agora, comecei a sentir a hora que eu entrei no avião. Mas o avião já estava para decolar, né? Assim, eu não vou mexer, não. Quando o senhor vai fazer um desassédio no lugar, né, como o senhor falou aquela vez da delegacia e tal, o senhor, usando ectoplasmia, facilita ou só energia, no caso de um desassédio? Não, eu mato o mosquito com a bomba atômica em qualquer situação. Então vai ectoplasmia, vai tudo. Não interessa. O diabo a quatro, como você fala. É assim, saiu aquele negócio, você sai de casa para assistir, é para matar ou morrer. É assim que a gente pensa. O negócio é definitivo.
Quer dizer, nesse caso, por isso é que as coisas melhoram, senão não vai não. Se você ficar em dúvida, ficar medrar, isso tudo não resolve. Não é isso que eu estou dizendo. Não melhora o processo de ectoplasmia. Não pode acontecer, por exemplo, se eu estar usando ectoplasmia, ou uma pessoa está usando e aquilo ali provocar efeito físico. Não tem como. Se eu está fazendo a limpeza ali. Isso dá de tudo quanto é jeito. Já teve caso horrível. Você está entendendo que eu já vi nesse sentido. A hora que você começa a mexer com energia com o paciente, o negócio começa a cair tudo em casa. O quadro cai. Tem até livro do Botsano que ele explica isso. Agora, eu já vi caso assim horrível. Agora, o melhor da história. Eu fazia muita assistência dessa. Então, tinha um dia na semana que a gente saía à noite e ia na periferia de Uberaba. Tinha um homem que eu trabalhava com ele, chamava Euclides. Ele tinha uma caminhonete, a gente enchia aquele saco enorme assim, ó, de comida e levava na periferia. A média de assistência era 14 famílias que nós fazíamos. Isso já vinha há meses. Agora, eu estava numa temporada que toda vez, quase sempre era na quinta-feira à noite. A gente começava às 7 da noite e até quase o dia amanhecendo, percorrendo a periferia. E eu atendia o povo como médico, ajudava tudo e fazia tudo que podia. Então, o que se passa? Nesses casos, teve uma temporada, então, que estava dando muito efeito físico. Aí, um dia, nós vamos no lugar, numa periferia, uma casa nova, que eles tinham pedido para ir lá, e nós fomos. Na hora que eu estou lá, estou transmitindo energia, a casa toda começou a tremer. Que barulho danado. Eu falei assim, opa, isso aqui já não é comigo. Nós fomos olhar um trem na hora que passou. Aí os caras vieram e falaram assim, olha, você perdoa, a gente ia falar para o senhor, não deu tempo. É o horário do trem passar. Quando o trem passa, treme tudo. Eu já estava preocupado com aquilo, agora assim, ó, o negócio tremeu tudo até o trem passar. Era na beirada da linha, porque o povo era muito pobre. Ninguém morava naquela casa, eles arranjaram que eles ficarem lá. A primeira vez que a gente ia, ninguém percebeu aquilo. A linha ficava do outro lado que a gente entrou, ninguém viu. Agora, a hora que o trem passava, tremia tudo. Eu falei, opa, isso aqui não é isso mesmo. Esse é efeito físico mesmo, mas deve ser alguma coisa. Era o trem. Aí o cara da casa veio se desculpar comigo, perdoa que a gente não sabia, porque aqui é um perigo, não pode deixar nada de pendurado, que cai tudo, é um problema que treme tudo. Mas nós ainda não podemos sair dessa casa. Eu falei, não, você tem que sair, dá um jeito. Agora, o que é bom é que lá era só ele e a mulher, né? Não tinha criança, não tinha nada, mas ninguém vivia naquela casa, não dava. O tremor era enorme. Agora, na hora que eu estou lá transmitindo energia, isso tudo aconteceu comigo. Agora, o meu cliente estava comigo, começou a rir, né? Tanta gente. Na hora que passou, depois que passou é bom, né? Não tem nada. Mas não é fácil. Então, eu preciso ter cuidado dos lugares que a gente vai. Agora, veja, periferia lá, era tudo escuro, sabe, na cidade, assim, aqui a gente chama o outskirts, na periferia da cidade, aqueles bairros afastados, negócio de noite, é um problema. E esse estava junto da estrada do trem de ferro. Agora, pegando um gancho aqui que o senhor está falando, veio uma outra ideia. Quando um amparador vai promover uma segunda dessoma numa pessoa, ele utiliza a ectoplasmia de alguém ali presente também ou não? Às vezes, depende do que é. Depende do caso. Todos esses casos podem acontecer. Ectoplasmia é uma mão na roda, é uma medicina, né? É uma terapia, é um remédio, um medicamento. Ela ajuda. No caso daquela pessoa que está ali, que os parentes estão prendendo, aquela situação do chororô ali que não vai. Quando quer recuperar uma pessoa, o processo da ectoplasmia é a última palavra, não tem outra, é a melhor coisa que tem. Eu já vi casos estupendos, excelentes. E outra coisa, incontestável, o negócio melhora na hora. Eu acho que a maioria das leis físicas são derrogáveis, mas é preciso ter mérito e a pessoa ter competência. Não é toda a consciência que consegue isso, mas essas coisas acontecem. Eu já vi tanto fenômeno, tanta coisa, que isso tudo é possível. Agora, às vezes, não vale a pena recuperar, né? Chegou num certo nível que não tem mais jeito, o negócio é deixar. Tem que haver renovação.
Então, cada caso nós temos que examinar com calma, detidamente, nos detalhes, ver como é que funciona. Examinar o histórico da pessoa, tudo que tem. Então, quando o senhor falou aí que o médico acabou adquirindo o câncer da criança... Por quê? Porque ele adorou a criança, aquilo foi a afetividade dele. Eu digo assim... alguma coisa, ele entrou demais na história. Ele estava de uma tal maneira que ele queria quase que levar o menino para a casa dele, para você ter uma ideia. Professor, se a gente for entender, o câncer seria uma energia mal parada, mal trabalhada, não é isso? Sei, mas o caso ali do câncer... Veio para ele essa energia. Foi, agora aquilo é efeito físico. E outra coisa, esse médico não era bobo, ele era sensitivo mesmo. Ele já tinha feito muita coisa positiva. Mas como se ele tivesse chupado aquela energia... E pegou tudo, criou o holocensene da situação... E outra coisa, aquilo caracteriza, o negócio veio agora. O negócio do tal maneira que ficou tudo igual. O câncer dele era o câncer da criança, tudo igual. Agora desenvolveu, doeu, criou o processo da formação, até sair aquilo. Então, como que o que é bom é que depois não deu metástase, nem da criança, nem dele. Como que a pessoa pode fazer num caso desse para evitar que aquilo venha para ele, num processo que a pessoa está fazendo a cura ali? O problema todo é o seguinte, você não pode ficar adstrito ao processo emocional perante a criança. Por exemplo, o médico vai atender uma criança. Aí a criança vem e chora no ombro dele, ele começa a chorar também junto com a criança. Não dá, isso não é médico. Você está entendendo? Não pode ser água com açúcar. As energias ali o profissional não pode ser água com açúcar, isso é bobagem, isso é troço de religião. Ele tem que ter autoridade, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que manter a competência dele. Agora, eu já vi médico assim. Eu falei assim, você não dá para atender esse tipo de paciente. Arranja outro que você não pode. Já não pode chorar na frente do paciente. Onde é que fica sua profissionalidade? E onde é que fica a sua dignidade como profissional? Você não tem, você perdeu, acabou. Agora, eu vi isso tudo. O cara chorou no ombro dele e começou a chorar do outro lado. Quer dizer, um chorava no ombro, outro no outro. A frequência o cara aqui com a cabeça aqui e virou com a cabeça aqui. A frequência casa ali, aquilo passa, isso? Há uma sincronicidade nas frequências? Não, e aí o processo é emocional. A parte emocional é bicho. O negócio começa a funcionar no subcérebro abdominal. Aí tudo pode acontecer de ruim para a pessoa. Problema emocional. Se não há critério, se não há discernimento, só tem o processo de emoção de bicho, tudo é possível. É perigoso. Aí, Valdo, quando se assimila algo que é físico, tudo bem, nesse caso teu aí era pneumonia. Mas a gente assimila tudo, presta atenção. A pessoa está falando físico. Isso. Uma pessoa tem alguma doença. Às vezes o problema maior dela está na cabeça por causa das energias gravitantes, intoxicantes, pesadas e antigas, enraizadas que estão na cabeça dela. Sai de baixo. Às vezes aquela doença que deu até é pequena. Uma pessoa pode chegar lá, assimilar aquela energia dela, que vai dar uma doença maior do que aquela do paciente que ela atendeu. Isso tudo é possível. Isso. Tudo é processo de assimilação. Se a pessoa não desassimila, por que eu falo? É assim e diz assim. Não pode brincar diferente disso. Tem que levar as duas coisas. Isso. Então, se assimila a física, a emocional, a psicossomática, é pior ainda. Pior então, ainda. Pegar uma depressão. A parte emocional, então a pessoa está sem competência. Isso. Por quê? Ela não tem racionalidade, ela não tem lógica. Ela vai levando aquilo, ela só sentia. O cara chegava lá, ficava impotente perante a criança, vendo que a criança está lá daquele jeito. A dor dentro dele era maior do que a da criança. Agora, a criança era uma simpatia, ficava felicíssima com a presença dele. Ele começou a ficar mais tempo com a criança, aquele negócio todo, criou um ambiente. Ele entrou dentro do problema. Agora, passa uns dias, ele chega lá para mim e fala assim, Valdo, eu acho que eu estou com câncer da criança. Eu falo assim, não, isso é brincadeira. Nós fomos examinar, era mesmo. O cara assimilou tudo. Falei assim, bolas, você eu vou te contar, né? Como é que fica? Então, a situação não é fácil. Agora veja, ele era muito conhecido, atingia a opção de gente, não era bobo, entendia os processos nossos todos de energia. Ele trabalhou comigo na opção de coisas durante muito tempo. Eu não quero falar o nome dele aqui, porque eu acho que ele não dá vida no ouvido, não sei como é que é.
Então, onde que eu quero chegar? Então, assimilar uma depressão, assimilar uma síndrome de pânico é muito mais fácil ainda. Então, o que eu acho? Tem um monte de gente que está assimilada na depressão e na síndrome do pânico dos outros, não é na dela. As pessoas precisam de ficar vivas em todo o holopensene. Entrou no holopensene, você ficou em dúvida, exterioriza energia ou se encapsula, se defenda. Eu não sabe o que pode acontecer. Por exemplo, por que é que eu falo? Que tem ambiente que é perigosíssimo. Por exemplo, uma boate daquelas escurinhas, cheia de gente. Um happening desses na praia de Ipanema, que é um perigo. Eu vi isso tudo na praia de Ipanema, no lugar melhor que tem na Terra. Está aí, a revista da semana está falando, o lugar mais caro do Brasil é Ipanema. Vocês viram aquilo? Está na revista. Uma outra coisa, a nossa Maria Paula escreveu uma crônica que está na revista Época, que está nas bancas. A Maria Paula, eu vi. Até separei para mostrar depois para a Graça. Está na revista Época dessa semana. A Maria Paula que esteve aqui. A Graça foi para o Rio para encontrar com ela, então já deve ter visto lá, talvez a sua. Mas então você está entendendo, né? Então aí no caso, vai tratar uma depressão que não é original ali da pessoa, que foi assimilada. Como fazer isso? Vai dar remédio? Depende do caso, né? Tem que examinar lá. Depende até onde já foi, Tem que ver a sensibilidade de cada um, o que houve. Agora, quando há esses contatos, tipo câncer, desse jeito, o problema ali é transmissão de energia mesmo, na hora. É arco voltaico em cima da pessoa, dá um jeito melhor, porque isso aí funciona mais depressa. Mas no caso... Eu já vi câncer que o cara estava com um buraco no nariz. O cara melhorou. Só com o processo da energia, com as coisas todas. Mas no caso desse médico... Teve que fazer médico... plástica, porque ele já está com o nariz todo avariado. Mas no caso desse médico, ele teve que fazer o tratamento para o câncer, o tratamento convencional. Não, ele fez várias coisas, mas aquilo também não demorou muito, ele se curou bem, totalmente. E outra coisa, como era na perna, você via logo, o negócio era muito físico. Uma das coisas mais sérias que eu vi nesse caso foi o seguinte: câncer é concreto, uma formação do menino passou para ele. Isso tem câncer que eles acham que pode ser contagioso, mas esse, como é que é? Sair lá perto do joelho do menino para perto do joelho dele. Muito esquisito. O negócio é assimilação mesmo das energias todas pela emoção dele. Agora veja, eu falei com ele, olha, de qualquer maneira você está de parabéns, você curou a criança. Eu disse, não, ele não curou, eu garanto para você que ele curou. Vamos fazer os exames? Nós estamos fazendo, não tinha mais nada. Então aí, aquilo ele ficou mais tranquilo. Quer dizer que eu tirei o negócio. Foi. É igualzinho o caso que eu tirei a pneumonia da minha mulher e peguei um resfriado gratuito, né? De Bob's, né? Entende? Essas coisas ocorrem. Assimilação é um negócio sério. Gente, eu agradeço muito a paciência de vocês e hasta amanhã, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 74 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Os recados hoje são da Magda sobre o curso Precocidade Parapsíquica, a Isabel sobre a mostra Hércules Galó, a Verônica sobre o curso Clarividência e a Solange sobre os laboratórios do CAEC. Boa tarde. Venho convidá-los a fazer o curso inédito Precocidade Parapsíquica, devido à importância deste curso para o entendimento e a habilidade de lidar com as informações trazidas de outras vidas, que é a chave para o desenvolvimento do parapsiquismo sadio da criança, como também para o desenvolvimento parapsíquico do adulto, que irá rever os seus prováveis bloqueios adquiridos desde a infância, devido à falta de informações dos seus pais ou educadores, podendo com este conhecimento assumir a sua maturidade parapsíquica, objetivo de todos nós, que queremos exercer uma assistencialidade lúcida, assertiva, base da nossa programação existencial. O curso acontecerá nos dias 28 e 29 de abril, aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento. Os professores serão Mário Oliveira e a Carla Juliane. As inscrições estão sendo feitas na recepção do CAEC
através do telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Hércules Galó comprou terras em Foz do Iguaçu no século XIX, pensando numa hidrelétrica antes de Itaipu. Então, venham conhecer um pouco mais sobre a trajetória deste empreendedor evolutivo na mostra fotográfica e biográfica que será no sábado, dia 14, às 15 horas, logo após a tertúlia. Esperamos todos vocês lá. Obrigada. Boa tarde. Hoje, durante a tertúlia, o professor Valdo falou do curso Desenvolvendo Sua Clarividência. Esse curso do professor Rodrigo Medeiros acontecerá em Foz do Iguaçu no dia 21 de abril e na cidade de Vitória, em parceria com a Aracê, no dia 5 de maio. Este curso tem como objetivo ajudar os participantes a qualificar suas parapercepções visuais. Terá técnicas inovadoras, a apresentação de hetero e autopesquisas de ponta e da especialização do professor Rodrigo Medeiros nesse tema, sendo que é o autor do novo lançamento de Editares, o livro Clarividência, Teoria e Prática. O professor Medeiros reside atualmente em Londres. Esta é uma oportunidade quase única durante o ano. Ele estará de volta em outras cidades no mês de setembro. Portanto, para as pessoas que possam fazer o curso em Foz do Iguaçu e em Vitória, por favor, lembrem que será dia 21 de abril em Foz e dia 5 de maio em Vitória. Para o curso de Foz do Iguaçu, teremos um preço especial até dia 15 de abril, tá? Até dia 15 de abril, o preço promocional é de R$70. Após esse dia, a inscrição do curso, que durará o dia todo, é de R$90. O horário do curso em Foz do Iguaçu é de 9 da manhã a meio-dia e de 15 a 18 horas. Para informações, você pode entrar em contato com o e-mail brasil@iacworld.org. Pode fazer inscrição comigo, com a professora Katia Aracaki aqui na tertúlia, ou então em horário comercial com a professora Caroline na IEC. De novo, para inscrições em horário comercial, você pode fazer na IEC com a professora Caroline. Obrigada. Gente, boa tarde. Quem estiver em Foz do Iguaçu, do dia 22 a 29 de abril, poderá participar com a Adriana Lopes, gente, por favor, na imersão laboratorial que nós estamos organizando. O que vai acontecer? Vocês vão poder participar dos laboratórios e após essa participação, essa vivência, nós vamos poder fazer um debate com a professora Adriana Lopes, tirando todas as dúvidas sobre a experiência de cada um. E esse valor que será cobrado será totalmente revertido para a finalização das reformas dos outros laboratórios que ainda não estão prontos. Qualquer dúvida ou esclarecimento, entre em contato com o CAEC. Obrigada. Para amanhã, o verbete é para gangue, a especialidade para patologia. Lembramos a todos que a partir de amanhã teremos novos verbetes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.